nosso pensamento o quê? Tá vendo? Você não conseguiu, você é um derrotado, você é isso, você é aquilo. O diabo, o mundo, vai tentar colocar isso. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos dá outro direcionamento. E qual você é mais que vencedor. Amém, irmão? Abaixe sua cabeça, ore com expectativa, com Deus vai falar e fazer com você aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nesta noite reunidos presencialmente, online, e colocamos esse culto nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que esteja a direção de cada detalhe daquilo que nós temos que fazer, Pai. Nós viemos com um único objetivo: adorar ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Que todos nós, Pai, possamos receber o toque do Espírito Santo, uma porção maior daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, pois precisamos ser alimentados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração, dos nossos pensamentos, qualquer barreira, obstáculo que queira impedir o agir do Senhor em nós e através de nós. Entregamos nas tuas mãos cada irmão voluntário que está nas dependências da igreja, te servindo, trabalhando na obra. Que o Senhor seja honrado e glorificado nessa noite, nossas vidas em tuas mãos, e pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. E quem crê, aplauda ao Senhor. Amém, queridos? Se você puder, cumprimente aí quem está do seu lado, você que está chegando. Se não deu, uma boa noite. Declare aí, ó, que esta noite o culto seja uma bênção da parte de Deus. Sobre o pecado, seu amor é poder.
Jesus digno. Cordeiro de Deus digno. Pode vencer. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cordeiro de Deus, Ele é maravilhosa graça. Tomou o meu lugar, levou a cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, Jesus, amém. Hoje sou. Você pode aplaudir. Aleluia. Como é bom estar na casa de Deus. Ter a liberdade de louvar ao Senhor. Amém? Você se sinta livre para levantar as suas mãos, para levantar a sua voz e bendizer o nome do Senhor. Todos juntos. Ele é exaltado. Vamos fazer o lindo coral e cantar para o Senhor. Eu louvarei. Eu louvarei para sempre seu nome. Louvarei. Levante as suas mãos e glorifique a Ele. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado para sempre. Glória a Deus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre, sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Levante suas mãos e a voz dele. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo, santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
Amém, aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em nosso meio. Teremos um momento de oração, de intercessão, e coloque diante de Deus aqui, abra seu coração agora, mediante uma questão, a qual Ele venha proporcionar a solução, né, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, somos gratos ao Senhor pelo sacrifício vicário da cruz, Senhor, a qual nós aqui temos a remissão dos nossos pecados, Senhor. Agradecidos ao Senhor, meu Pai, pelos feitos do Senhor para com as nossas vidas, pelo o resgate de onde estávamos para onde estamos agora. E que nós possamos ter a plena consciência, Senhor, que estamos diante da presença do Deus vivo, que és o Senhor, meu Pai, nos dirigindo em oração ao Senhor, meu Pai. E cabe a mim, Senhor, cabe a mim o corar de vergonha, Senhor, diante da Tua presença, mediante quem sou eu aqui, Senhor. Também, Senhor, perdoa, Senhor, que haja o perdão do Senhor para comigo, se por algum motivo, alguma situação, tenho assim entristecido o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que haja o perdão do Senhor para comigo, Senhor. Também peço ao Senhor, meu Pai, apresento agora diante da Tua presença, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a família que compõe a Tua igreja, cada familiar, Senhor, que tem sido afetado de alguma forma, de alguma maneira, Senhor. Seja o Senhor entrando com providência para com os nossos familiares, para com os nossos entes queridos, Senhor. Faça-se presente, Senhor. Aqueles que por algum motivo se esfriaram nessa caminhada, Senhor. Se esfriaram, Senhor, porque pode acontecer, porque somos afetados de diversas formas, de diversas maneiras, por diversas circunstâncias diante dessa caminhada, Senhor. Por ataques, diversos ataques, de diversas maneiras, Senhor, que é assim colocado diante da nossa presença, diante dos nossos familiares, Senhor. E também, Senhor, não é diferente para com a minha vida, mas peço ao Senhor, intercedemos agora por esses que assim se encontram, Senhor. Fala aos corações, porque basta uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor para os corações desses que estão assim, Senhor, esmorecidos na fé, enfraquecidos, desanimados, decepcionados com alguma coisa. Pedimos ao Senhor, fala com eles para que assim eles venham ser renovados, venham voltar diante da Tua presença, o Deus vivo, único e verdadeiro, Senhor, a qual fazemos parte através do Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Clamamos pelos nossos familiares, aqueles ainda que não conhecem ao Senhor também. Clamamos por esses que o Senhor venha entrar com providência. São almas ali, meu Pai, são almas ali que estão perecendo, Senhor. São almas ali que estão a passos largos, caminhando para a morte eterna, Senhor. Seja o Senhor entrando com providência para com eles ali. Também falando, sensibilizando, quebrando as barreiras, rompendo os obstáculos, quebrando as algemas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, clamamos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse momento para com os nossos familiares, porque há um regozijo em nossos corações, mediante a presença do Senhor para conosco, mas que seja assim para com eles também, que eles venham ter essa alegria, que eles venham ter esse viver a qual nós temos, Senhor, advindo do Senhor para conosco, meu Pai. Faça assim, proporciona a salvação para com eles, como assim nós herdamos essa salvação, Senhor, que é uma promessa do Senhor para conosco, e que ela não venha se apagar em nossos corações, meu Pai. Também peço ao Senhor, clamamos ao Senhor para com aqueles que estão enfermos, meu Pai. Enfermos fisicamente, Senhor, porque o Senhor diz que é o Deus que cura. Clamamos pela cura aqui na Tua igreja Batista de Vila Diva, o sobrenatural, o milagre. Queremos viver isso, queremos presenciar isso, e é necessário a nossa posição diante da Tua presença, a fé advinda do Senhor para conosco, para que isso venha acontecer em nosso meio, Senhor. Faça-se presente, Senhor.
Faça-se presente o crer no Senhor, para com o milagre do Senhor em tua igreja, como assim o Senhor já fez em tempos outroras aqui, Senhor. E creio que o Senhor pode fazer, porque o Senhor não mudou, não mudarás, e sempre será o Deus que tu és em nosso meio, em meio à tua igreja. Cura aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles também que estão enfermos espiritualmente. Entra com providência, Senhor. Tira toda a palavra, todo o sopro do adversário, tudo aquilo que tem deteriorado, causado dano nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que haja o avivamento, para que haja o crescimento, para que mais e mais pessoas venham se achegar diante da tua presença, fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Também para com aqueles que estão desempregados, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que buscam um emprego, uma porta de emprego, aqueles que têm enviado seus currículos ali, meu Pai. Entra com providência para com o teu povo, venha suprir essa necessidade, porque é uma necessidade, Senhor, é uma necessidade para com teus filhos, para com tuas filhas, e bem sabes o Senhor disso. Bem sabes o Senhor, mas a concorrência é tamanha, a deslealdade é tamanha, Senhor. E seja o Senhor tirando toda a concorrência desleal de diante da vida dos teus filhos, Senhor, para que assim eles venham, Senhor, eles venham obter esse emprego, essa porta de emprego dignas e justas, proporcionadas pelo Senhor, meu Pai. É que pedimos e clamamos, Senhor, para que assim seus filhos não venham ser envergonhados. Não os deixe ser envergonhados, não me deixe ser envergonhado também, diante de tamanhas situações, meu Pai, porque o adversário quer travar, bloquear, paralisar o andamento dos teus filhos e das tuas filhas, e clamamos ao Senhor que tudo pode, Senhor. Clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, meu Pai, e sabes bem quais as necessidades de cada um aqui. Sabes bem, Senhor, sabes bem as afrontas do adversário sobre a vida de cada um, Senhor. Sabe, eles vieram aqui, meu Pai. Sabes bem que eles estão aqui buscando mais do Senhor, para poder assim suportar, Senhor, os dias maus, Senhor. Como eu estou aqui também, meu Pai. Estou aqui, me alimentando da Tua palavra, me alimentando dos louvores, me alimentando da Tua presença, me alimentando até mesmo da presença de cada irmão aqui que faz parte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja assim, Senhor. Seja assim proporcionando para a Tua igreja. E agradeço ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, para louvar, adorar e ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Amém, graça e paz a todos. Os irmãos poderem sentar. Eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Temos um jovem aqui à minha frente, aqui no segundo banco, tem uma jovem aqui no quarto banco, também aqui à minha direita. Deus abençoe vocês pela presença. Mais alguém está nos visitando? Temos uma irmã lá atrás também, no último banco. Deus abençoe também. Glória a Deus, sintam-se todos bem-vindos. À minha esquerda, mais alguém nos visita? Temos uma senhora aqui, glória a Deus, bastante feliz, vários irmãos, amigos nos visitando essa noite. Deus abençoe todos vocês. Vamos então receber com uma salva de palmas, com bastante alegria, esse grupo bonito de amigos que estão nos visitando. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos, dando continuidade, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou ler o texto lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, Isaías 1, versículo 19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aqui é uma descrição dos melhores frutos, no sentido daquela época. A bênção se manifestava principalmente no sentido agrícola, que era a forma da economia, mas aqui se refere, de uma forma figurada, às bênçãos, as melhores bênçãos. Mas existe uma condição: se vocês estiverem dispostos a obedecer, dispostos a sermos abençoados, eu creio que todos nós estamos. Mas olha que importância que há obedecer. Nós temos que obedecer. O grande segredo de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós é a obediência a tudo aquilo que Deus nos ensina. Esse é o desafio que Deus nos coloca,
mas nós devemos crer que se nós obedecermos, Deus vai nos abençoar, inclusive na nossa parte financeira, na questão dos dízimos e das ofertas. Faz parte dos mandamentos que Deus tem para a nossa vida, nós estarmos também ofertando na casa do Senhor, né? Para a manutenção da casa do Senhor, para tudo aquilo que a igreja precisa fazer. Isso faz parte dos mandamentos. Se você obedece todos os demais mandamentos, a família, no trabalho, por ser uma pessoa íntegra, faz parte também isso, os dízimos e as ofertas. Então, ele tem essa disposição de obedecer. Às vezes, Deus quer te abençoar mais ainda, mas está faltando um pouco de obediência, então obedeça plenamente tudo aquilo que Deus te deu. Vamos orar então, consagrando a Deus, fazendo realmente que nós tenhamos sempre essa disposição. Se de repente nós não estamos plenamente obedecendo, também é uma forma de nós estarmos colocando diante do Senhor a nossa vida, né? Coloque diante do Senhor. De repente, e muitos, às vezes, também não obedecem essa parte porque não tem condições. Às vezes existe um desemprego, por exemplo, que é muito comum na nossa realidade. E vamos orar. Vamos depositar na presença do Senhor, crendo que Deus vai abrir portas e vai resolver situações, para que todos nós possamos ofertar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que serão entregues agora no gasofilaço, aquelas que têm sido entregues durante a semana, que realmente possamos ter essa disposição de sempre obedecer a Deus. Todos nós desejamos receber as bênçãos do Senhor, ó Deus. Mas uma coisa que o inimigo tenta no nosso coração é que nós não obedeçamos os mandamentos do Senhor, Deus. Faz parte desses mandamentos a oferta. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude, Deus. Coloque sempre essa disposição, Deus. Faça que o inimigo não venha com nenhuma ideia errada sobre a nossa mente. Nós não venhamos negligenciar, Deus. Se alguém está com dificuldade nesta área, Deus, eu te peço que o Senhor venha com a provisão, Deus. Abra uma porta de emprego, resolva aquela situação na empresa, Deus, resolva uma situação na família, de repente alguém tem algum familiar, Deus, que está sem trabalho, Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha resolver essa situação, que nenhum de nós deixemos de ser abençoados com as nossas famílias. Que a nossa igreja continue também sendo abençoada financeiramente. Nós cremos que o Senhor tem muitas coisas para fazer através dessa igreja, Deus. E nós cremos que esses dízimos, essas ofertas serão usadas para isso, como sempre têm sido usadas. Que o Senhor continue dando sabedoria à administração da nossa igreja. Nós consagramos essas ofertas, nós consagramos esse momento. E que o Senhor renova sempre a nossa disposição de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, poder estar consagrando a Deus. Os nossos irmãos da intercessão também estão aqui na frente, para você colocar os seus pedidos e durante a semana estarmos orando. Amém. Por quantas vezes você já provou da bondade de Deus na sua vida? Muitas vezes. Amém. O Senhor é bom, a bondade dele dura para sempre. Em meio, às vezes, a muitas dificuldades, né, que nós passamos aí na nossa vida corriqueira, o Senhor, ele se mostra bondoso conosco, porque ele cuida de nós. E a bondade do Senhor, ela não tem fim, né? Então, quando a gente se dispõe, a gente se coloca na presença de Jesus, entrega verdadeiramente toda a nossa vida na mão dele, ele cuida. Ele é bom, né? O Senhor é bom. Olha que beleza. Quando você estiver aí nas lutas da vida, lembre-se que mesmo nas lutas, o Senhor é bom. E a bondade dele não tem fim. Pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. Todo tempo és fiel. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de
é fiel e Ele é bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que nunca falte nossos lábios uma canção ao Senhor, cantando da bondade, do amor de Deus. Amém. Porque o Senhor, Ele reina acima de todos, Ele reina acima de reis. O Senhor é o Rei dos reis, Ele reina acima de governantes. Esse é o nosso Deus. Que todos se prostrem e todos se curvem na presença de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Diga assim o teu nome. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos. Nome sobre todo nome. Os tronos, governos. Teu nome é sobre todos. E os anjos, cante santo. Toda criação, santo, exaltado
exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo, então cante santo. Sim, é o Rei dos Reis. Tu sempre serás para sempre, santo para sempre. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Se é para Ele, aplauda mais forte. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Exalte ao Senhor com as suas palmas. Adore a Ele. Aonde a palavra diz que Ele é santo. Isaías, na sua visão, disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos cantar mais uma vez essa última parte. Faça o seu melhor, adore a Deus. Santo, santo. Levante suas mãos, adore a Ele. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Serás santo, santo pra sempre. Mais uma vez para encerrar. Teu nome, Aleluia. teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos, os governos. Teu nome é sobre todos os anjos, e os anjos clamam. Santo, exaltado és, santo para sempre. Para sempre, adore ao Senhor com as suas palmas. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Salmos 37, versículo 23 e 24. Vamos ler esse texto. Entre outros, mas inicialmente Salmos 37, versículo 23 e 24. Salmos 37, versículo 23, diz assim: O Senhor firma os passos de um homem, quando a sua conduta o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Com certeza o Senhor já falou ao nosso coração, através das canções e de tudo que nós estamos aqui participando nessa noite. E agora pedimos que a Tua palavra também fale ao nosso coração, Pai. Nós viemos sedentos para ouvir a Tua voz e que não haja impedimento, mas que o Espírito Santo faça a obra em cada coração aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por favor? Vivemos dias difíceis. Se você, com certeza, é uma pessoa que acompanha notícias pelas redes sociais, na internet, alguma coisa assim nesse sentido. Você liga a televisão, é o dia inteiro má notícias, coisas ruins acontecendo, às vezes longe da gente, às vezes no nosso bairro.
vivemos dias difíceis, meus irmãos, dias que não só a gente percebe que está acontecendo ao nosso redor, mas talvez você também, infelizmente, tem passado por dias difíceis. E não é normal, mas isso pode acontecer, porque Jesus mesmo nos alertou. Eu gosto de sempre lembrar a igreja sobre as palavras quando Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Porque nós precisamos ter maturidade. Maturidade para entender que, mesmo como bons cristãos que somos, não somos perfeitos, mas buscamos viver essa santidade que acabamos de cantar, nessa última canção. Mas nós estamos aqui empenhados, dedicados a viver melhor para Deus. Querer conhecer a sua vontade e seguir esse caminho. Mas que não é fácil, porque eu e você passamos por lutas e problemas. É inevitável. Se nós pudéssemos, como estalar os nossos dedos e desaparecer todos os problemas da nossa frente, seria talvez algo maravilhoso. Mas, às vezes, alguns problemas também nos ajudam a crescer mais na presença do Senhor. Diferente de algumas pessoas que, às vezes, os problemas afastam elas do caminho de Deus. Não deve ser assim. Você que é membro ou frequenta essa igreja, você precisa ter essa maturidade, porque a gente fala isso aqui de púlpito. Os problemas não podem nos afastar de Deus, afastar a gente da igreja, afastar da comunhão dos irmãos. Muito pelo contrário. Se eu passar por um problema, aí que eu tenho que me aprofundar no meu relacionamento com Deus, porque é dele que vem a nossa resposta. Se eu passar por um problema, aí que eu tenho que estar na igreja, porque eu sei que alguém vai orar por mim, se eu não tiver forças para estar orando por mim mesmo. Então, os problemas mostram que faz parte da vida daquele que segue a Jesus. E você precisa ter essa maturidade. Não achar que agora aceitei Jesus, me batizei, então eu não vou ter mais problemas na minha vida. Eu sei que Jesus está comigo cada dia, porque Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu sou um queridinho de Jesus, nada vai acontecer comigo. Você não pode ter essa mentalidade. Mesmo sendo queridos por Deus, Jesus nos ama de tal maneira que entregou a sua vida por nós, que você não tenha dúvida disso. Mas às vezes eu e você vamos passar por situações que nos trazem questionamentos, incertezas. E olhando para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, mesmo nessas lutas que nós enfrentamos, temos que construí-la passo a passo, com Deus, na nossa vida. Eu fico entristecido como pastor, quando a gente percebe que alguma pessoa, algum irmão, está se distanciando da comunhão da igreja, de Deus, porque isso vai levando as pessoas a isso. Uma pessoa, quando ela abandona o caminho do Senhor, não é de uma hora para outra. Não estou generalizando, mas grande parte começa: eu não li a Bíblia essa semana, eu não orei, eu não jejuei esse mês, eu faltei na igreja quase todos os domingos. Aí chega para o líder e fala: põe outro no meu lugar para me substituir, porque, olha, eu preciso resolver alguns assuntos da minha vida particular. Então, o distanciamento de Deus não acontece de um dia para o outro. Pode acontecer, mas na grande maioria é aos poucos. E nós temos o inimigo da nossa alma que justamente vai trabalhando para que essa nossa caminhada com Deus se torne mais difícil,
Porque a Bíblia mesmo mostra claramente que o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, ele quer nos destruir. E lembrando que em João, lá no capítulo 10, também fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o diabo. Ele não está aqui nesse mundo passeando, né? Querendo que coisas boas aconteçam. Não. Quanto mais caos ele puder criar, e o caos na nossa vida, ele vai fazer isso. Mas nós que buscamos andar com Deus, precisamos ter, sem dúvida, essa consciência de caminhar passo a passo, dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano após ano. Porque algumas pessoas às vezes desistem da sua caminhada, da sua jornada cristã. E não se esqueça que você está numa jornada. Qual jornada, pastor? Para onde eu estou indo? A gente está indo para Canaã, para Nova Jerusalém. Lembre-se que a Bíblia diz que a nossa morada não é aqui nessa terra. Essa terra aqui nós só estamos de passagem. Há um destino para cada um de nós, amém, meus irmãos? Então você está numa jornada, e essa jornada, ela precisa ser construída passo a passo com Deus. Porque algumas pessoas enfrentam dificuldades, aí elas pensam assim: minha vida está difícil, eu já ouvi o pastor pregar que Jesus vai voltar, mas até agora não aconteceu nada, a minha vida não muda, é sempre a mesma coisa. Então, sabe, então ela acha que a vida dela é construída de uma hora para outra. E isso em nenhum lugar é desse jeito. Quando você entra num curso, num treinamento, se não for aquele curso relâmpago de um dia, mas um bom curso, treinamento, às vezes demora uma semana, um mês, né, dependendo da carga horária. Há um processo para você receber um aprendizado. Você que se tornou mãe, você nasceu sabendo como é ser mãe? Não. Veio o primeiro filho, e aí você ali tentando ser cuidadosa, você pai também tentando ser cuidadoso, fazendo o seu melhor para o primeiro filho. Aí você vai aprendendo a ser pai, aprendendo a ser mãe. Aí vem o segundo filho, você já está um pouquinho mais experiente, você já sabe como é que é as coisas. Aí vem o terceiro, aí você fala: não, deixa de qualquer jeito. Vem a rapinha do tacho, aí eu já sei como é que é. Está chorando, daqui a pouco para. Mas quando é o primeiro, você faz de tudo. Põe chupeta na boca, põe mamadeira, pega no colo, balança, dança com ele, e chacoalha, e vai para fora. Olha o passarinho, faz aquela coisa. Quando é o terceiro, quarto e o quinto, você deixa chorar, que daqui a pouco para. Mas situações como essa parte, nós precisamos entender que há um processo em tudo na nossa vida. Estamos aprendendo, né? Como ser um filho melhor, como ser um cristão melhor. E é isso que eu quero, né, pensar, refletir com os irmãos. Porque esse Salmo 37, a gente não leu ele todo, mas qual é o contexto dele? No primeiro versículo, ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a erva não, como a relva, né? Como a relva verde logo murcharão. E por que essa parte do versículo ela é tão importante?
Porque às vezes nós estamos olhando para a nossa vida, eu sou um cristão, eu lidero um ministério, ou eu participo de um ministério, eu vou na igreja, o pastor desafia para fazer jejum, eu faço, né? Eu trago o meu dízimo, eu dou minha ofertinha e aquela coisa toda, mas eu passo por mais problemas que aquele camarada que está assistindo o jogo nessa hora, ou que oferece churrasco na casa dele para os amigos. E às vezes eu sou um cristão e não consigo fazer isso. Vai me dizer que você já não pensou isso. Às vezes a gente pensa, a gente quer, algumas vezes, comparar a nossa vida com aqueles que estão ao nosso redor. Ou até mesmo um outro cristão. Poxa, aquele irmão, ele vive de qualquer jeito, né? A gente pensa, né? De repente, aquele irmão, ele nem parece crente, e aquela coisa toda, e ele está lá, e a vida dele avança, a vida dele progride, e a minha parece que está meio que estagnada. Então a gente corre um certo risco de, nessa nossa caminhada, trazer pensamentos como esse, e trazer prejuízos no nosso passo a passo com Deus. Porque você precisa entender que a minha história com Deus é uma e a sua com Deus é outra. Talvez vivenciamos alguns problemas parecidos. Problema na família, todo mundo tem, ou alguém aqui não tem. Problema no trabalho, todo mundo passa por isso. Problema na saúde, né? Às vezes você está lá bem, está tranquilo, aí você, né, achando que está saudável, quando você vai fazer um exame, o que acontece? Detecta lá uma enfermidade. Puxa, mas eu nem percebia que eu estava com isso. E aí precisa entrar num tratamento e coisas assim. Então, talvez a gente viva os mesmos problemas, mas de intensidades menores e maiores para cada um. Mas a gente não pode entrar num complexo de comparação. Por que Deus atendeu o pedido daquele irmão? Olha lá, ele está contando o testemunho, o pastor deu liberdade, deu a oportunidade para ele. Olha lá, ele está contando o testemunho, e eu estou orando já há 3 anos por uma coisa e não aconteceu ainda na minha vida. Há um processo de Deus para cada um de nós. Cada um tem uma história. Cada um tem o agir e o mover de Deus na sua vida particular. Claro que, talvez na nossa jornada, a gente possa fazer algumas comparações saudáveis. No sentido, poxa, a minha vida não está legal. Eu não estou orando como deveria, né? Eu acho que eu percebo que eu não estou no centro da vontade de Deus, e aquela pessoa, aquele irmão, ele é tão fervoroso, queria ser parecido com ele. É uma forma saudável. Mas a gente não pode entrar em crise achando que Deus permite coisas boas na vida de alguém e permite coisas ruins na nossa. Longe da gente pensar isso. Mas é esse o contexto que o salmista, justamente, ele trabalha nesse passo a passo, nessa construção de vida com Deus que nós precisamos ter. Tanto é que, com mais calma, durante a semana, você lê o Salmo 37 completo. Mas, por exemplo, ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele agirá. Então, aqui esse salmo, ele é maravilhoso. Mas que nós precisamos entender que há uma necessidade de fazer uma construção que ainda não acabou para você. Não, pastor, eu já conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Precisa continuar conhecendo a palavra. Não, pastor, quando eu oro, eu sinto a presença de Deus. Olha, algo acontece dentro de mim. Então continue. Porque Paulo mesmo disse: aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Então,
nós não podemos jogar a toalha, em nenhuma hipótese. Mesmo quando tiver tudo bem na sua vida, ou quando tudo tiver contrário. Não há espaço, não há momentos para nós entregarmos a toalha. Eu já trabalhei bastante na igreja, eu já servi muito a Deus em vários ministérios, deixa para outros. E eu falei hoje de manhã que para o verdadeiro cristão não existe aposentadoria, né? Não existe, meus irmãos. Porque em Apocalipse diz que lá nós vamos continuar servindo a Deus. Continuar, então isso começa aqui e continua na eternidade, amém, meus irmãos? Agora, o que é que nós podemos pensar sobre construir a nossa vida com Deus? Primeira coisa, só para a gente ir pensando aqui, o nosso passo a passo com Deus não significa ausência de tropeços. A nossa caminhada, o nosso desejo, como no Salmo diz, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Deus, assim como nós desejamos viver com Deus e para Deus, pode ser que nessa trajetória a gente venha tropeçar. Talvez sejam coisas simples, como por exemplo, deixar de ler a Bíblia 1 dia, 2 dias, 3 dias. Que isso pode, já falei, apontei aqui, sinalizei, pode se tornar um grande problema lá na frente. Ou um problema muito grave, um pecado oculto, escondido na vida. Mas coisas desse tipo, elas não podem impedir a gente de caminhar, de querer mais de Deus na nossa vida. Porque as pessoas, elas são aos extremos. Ela fala assim, eu deixei de ler a Bíblia hoje, então amanhã eu não vou ler mais. E nem semana que vem. Não fui na igreja, eu faltei, então no outro domingo não vou mais também. Ao extremo também, as pessoas talvez tropeçam num pecado, e aí ela fala, eu sou o pior homem, a pior mulher da face da terra. Não vou mais na igreja, não vou mais andar com Deus. Aí ela ou ele se acha autossuficiente de pensar, eu vou resolver isso. A gente precisa de Deus até para resolver os nossos problemas, os nossos pecados. Então nós somos extremistas. Mas o que eu quero que você entenda é que, mesmo nesse passo a passo com Deus, pode ser que haja um tropeço na nossa caminhada. Mas isso não é motivo de nós paralisarmos. De nós pararmos e dizer, eu não vou mais, não quero mais, e daqui 5 anos eu volto, eu resolvo minha vida, e esses 5 anos nem sei se vai chegar para mim e para você. Eu estou falando em 2 sentidos, a morte física e a morte espiritual. Porque muitas pessoas falam assim, eu resolvo minha vida com Deus daqui o ano que vem. Será que você vai estar aqui esse ano que vem? Porque a Bíblia diz que a nossa vida ela é como uma neblina, que aparece e depois se dissipa. Então não espere ano que vem, 5 anos, daqui 20 anos, você achar que você vai planejar a sua vida e daqui 20 anos você vai estar bonitinho com Deus. Começa a corrigir, se é que há alguma coisa para ser corrigida, acertar a sua vida, ajustar a sua vida com Deus hoje. Não permita que os tropeços te afastem mais de Deus, mas que Ele, na verdade, te faça enxergar que você precisa mais do Senhor, amém, meus irmãos? Em Salmo 145, verso 14 diz, o Senhor sustém todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Olha o que essa palavra está dizendo para mim e para você. Está dizendo que o Senhor, Ele mantém todos os que caem, ou seja, pode ser que alguém tropece na sua caminhada. Mas escute o que diz, e levanta todos os que estão prostrados. Não é do interesse de Deus que você fique prostrado, que você fique caído, abatido por alguma situação, muito pelo contrário. Independente de qual seja a situação, Ele é o teu Deus,
e Ele te segura pela tua mão. Você crê nisso? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Porque no livro de Isaías, capítulo 41, diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Amém, meus irmãos? É esse Deus que não quer, aplauda o Senhor em nome de Jesus, que não quer que você continue prostrado. Os problemas acontecem, nos fazem cair, tropeçar, desanimar, se entristecer, reclamar. Os tropeços acontecem, mas Ele não quer que você fique estagnado nisso. Porque nós estamos construindo a nossa vida passo a passo. Eu quero, com muito temor, né? Porque tem coisas que a gente tem que ter discernimento. Porque não é um padrão, mas para a gente falar, de repente todo mundo acha que isso é um padrão. Mas pode ser, meus irmãos, que até mesmo alguma dificuldade, não que Deus fez isso, mas Ele permitiu para que algo você amadurecesse. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó achava que conhecia Deus. E a Bíblia mostra que ele era um homem íntegro, sincero, que amava a Deus. Só que todo o processo na vida dele, você conhece muito bem a história, que ele perdeu tudo. Mas lá na frente da vida dele, ele diz: antes eu achava que conhecia o Senhor, de ouvir falar. Mas agora eu conheço de contigo andar. Jó precisou passar experiências que talvez eu e você não suportaríamos. E não estou exagerando, não. Você aguentaria perder toda a sua família? Não estou dizendo uma ou duas pessoas. Jó perdeu todos os seus filhos. Você suportaria perder todo o seu patrimônio que de repente há anos você constrói, pensando num futuro para a sua família? Você suportaria isso? Jó perdeu. Você suportaria perder toda a sua saúde, como diz algumas versões, que ele pegava cacos e se coçava, tamanhas feridas que tinha no corpo dele? Você suportaria isso? Talvez não. Mas com todas essas situações, Jó, ele disse: eu pensei que eu conhecia o Senhor, mas eu passei por tudo isso para realmente ver quem era Deus na minha vida. E Deus, né, ergue Jó da onde ele estava, levanta Jó, e ele tem a restituição de tudo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Como é que nós construímos a nossa vida com Deus, o nosso passo a passo com Deus? Deus, Ele estabelece, a segunda coisa, e firma os seus caminhos. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 16, verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Escute isso. A Bíblia está dizendo que nós fazemos planos. Quando você fala de planos, é o quê? É algo grande, é o seu futuro. Você planeja isso. Mas Deus está calculando cada passo seu. Cada dia. É o que esse versículo está dizendo. Mas o Senhor, o nosso Deus, determina os nossos passos. Às vezes a gente esquece de planejar o nosso dia, porque a gente já sabe, eu tenho que acordar, eu vou fazer minha higiene, vou me trocar, vou para o trabalho, né? A rotina a gente sabe, mas a gente não sabe o que irá acontecer nessa rotina. Quantos livramentos que Deus nos dá quando você está indo para o seu trabalho. Quantos golpes talvez Deus está te livrando de alguma situação? Não sei. Talvez a gente ora por cura,
pelas enfermidades, mas talvez sem você saber, Deus te livrou de uma enfermidade que você nem sabia que tinha. Quantas coisas Deus pode evitar no nosso dia, e a gente achando que o mais importante, que não deixa de ser, é o futuro. Que na verdade o meu futuro depende do hoje, do sustento de Deus, do cuidado de Deus, da mão de Deus. Ele me guiando hoje, para que eu alcance o amanhã. Porque não adianta nada eu almejar o amanhã, se Deus não estiver guiando os meus passos hoje. Não adianta nada eu planejar, eu pensar e colocar como alvo o meu futuro, se Ele não está presente no hoje. É passo a passo que é construída a nossa vida com Deus. Em Jeremias, dando complemento nesse sentido, fala para nós do versículo, capítulo 10. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, olha só, nem o que caminha dirigir os seus passos. Passo a passo, um dia após o outro. É Deus que tem que estar no controle. É Deus que tem que estar dirigindo a nossa vida. Para que eu suporte a semana que vem. Para que eu aguente o mês que vem. Para que eu vença no ano de 2025. É passo a passo. Um dia após o outro. Outra questão para nós pensarmos. Nós caminhamos com Deus. Nós temos segurança e paz no nosso coração. Eu não sei você, mas eu na minha pequena trajetória, história de vida, eu já observei pessoas que têm tudo na vida, mas não têm paz no seu coração. Porque elas acham que o mais importante nessa vida é ter dinheiro, é ter pessoas ao seu redor, é ter uma casa confortável, é ter um conforto de alguma coisa, de patrimônio. Tudo isso é bom, é importante, mas não é tudo na nossa vida. Porque pessoas têm tudo isso, mas não têm paz no seu coração. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá. O que o mundo oferece? Dinheiro, casa, relacionamento, que todo ser humano acha que isso é o mais importante. Mas veja as colocações de Jesus: deixo-vos a paz. Jesus poderia ter dito: olha, eu deixo uma mansão, eu deixo uma conta bancária gorda, eu deixo dinheiro para você, eu deixo uma herança. Jesus poderia ter falado tudo isso para a gente, mas ele deixou o principal, porque você pode ter tudo, mas se não tem essa paz de Jesus, você não tem nada. E é por isso que ele disse: deixo a minha paz te dou, porque o mundo está oferecendo o que você está buscando, mas o que o mundo oferece não é suficiente para trazer paz no teu coração. Só Jesus é que pode nos trazer paz e segurança nessa vida cheia de insegurança, cheia de surpresas. Isaías capítulo 26, versos 3 diz assim: olha isso, irmãos, olha esse versículo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você pode dizer um amém? Tu guardarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Pode acontecer o que for para tentar te abalar, sua fé, suas emoções, seus pensamentos, pode acontecer o que for, mas se você confia em Deus, pode acontecer o que acontecer, você vai estar guardado
pela paz perfeita de Deus. Amém, meus irmãos? Ele é quem te guarda, é Ele quem te protege. É por isso que no Salmo diz, né? Provérbios, melhor dizendo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Fecha seus olhos, um instante. E ouça o que eu vou falar. Eu vou falar esse versículo para você pensar. Confie no Senhor de todo coração. E não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Porque está dizendo, reconheça Ele em todos, não é um, não é dois, todos os teus caminhos, confia nele de todo o seu coração. Pastor, mas parece que está sendo insuportável, eu não vou aguentar a pressão, a opressão maligna, ou seja, da onde vêm as coisas, mas a Bíblia está declarando essa noite, para mim e para você, confie no Senhor de todo o coração, não permita nada abalar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Ah, é notícia de médico, é notícia de empresa, é o teu vizinho que falou, é a televisão que disse, é o jornalista que falou, é a internet que está dizendo. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai te proteger e guardar com perfeita paz. Amém, meus irmãos? Com a perfeita paz. Passo a passo. Eu não entendo o futuro, eu não sei como será, mas se você construir passo a passo, dia a dia com Deus, pode descansar, porque é Ele que está no controle e não você. Amém, meus irmãos? É Ele quem está no controle de nossas vidas. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Passo a passo com Deus. O Senhor nos convida essa noite a nós tomarmos esse posicionamento, a construir a nossa vida sem medo do amanhã, sem medo do futuro. Porque, meu irmão, minha irmã, a verdade é uma só. Se você não construir a sua vida hoje com Deus, aí eu te aconselho a abrir teus olhos, porque lá na frente você pode tropeçar e não conseguir levantar mais. Mas se você construir um dia após o outro, fazer a sua oração, é o feijão com arroz, eu falo aqui para a nossa igreja. Faz o seu feijão com arroz. Leia a Bíblia, deixa Deus falar com você. Ore, tire um tempinho. Meu Deus, será que você... Eu estou falando aleatoriamente, aqui não é julgamento de ninguém. Mas será que você não consegue separar 5 minutos para ter o seu momento com Deus? Aquele que governa o universo. Ah, não, porque a minha vida é corrida, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Aí, quando eu lembro, esqueci de orar, esqueci de ler a Bíblia. O pastor mandou uma devocional, já foi, amanhã eu faço. Mas chega amanhã, não faz de novo e vai levando a vida desse jeito. E nesse sentido, irmãos, né? Abrange todas as áreas da nossa vida. Todas. Não estou falando só de ler a palavra, ter a sua devocional, vir na igreja. Isso é o básico, é o mínimo que nós podemos fazer. Mas quantas vezes, né, nós permitimos Satanás lançar setas no nosso coração? De desânimo, de tristeza, de derrota. Nós abrimos o culto lendo o texto de Romanos, capítulo 8, que fala que nós somos mais do que vencedores. E às vezes a gente esquece disso. Não é porque você não conseguiu uma venda que você é um derrotado. Não é porque o seu filho te deu uma resposta ruim que você é um pai perdedor. Não é porque a sua esposa não preparou talvez aquela janta. Não, estou brincando. É para não perder, né?
Não é porque a esposa não preparou aquela janta, ela não me ama. Não. Às vezes são coisas que acontecem. Não é porque você tropeçou, talvez caiu num pecado, que não tem restauração para a sua vida. Porque quando nós, já estou acabando, quando nós olhamos, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus restaurou todos que se arrependeram. Todos que entenderam, puxa, eu pisei na bola. Só alguns exemplos. Jonas, que me vem à mente agora, Jonas, Deus tinha uma missão para ele, ele foi para o outro lado. Foi ao contrário. Ele nem desviou a rota, né, que nem o Waze aqui, o GPS. Você desvia, pega uma rua errada, ele recalcula, e dá tempo de você pegar de novo seu destino. Não, ele foi ao contrário. Deus está falando para lá, eu vou para cá. Mas mesmo assim, Deus restaurou Jonas. Ele cumpriu a sua missão. Para a gente não se estender, lá no Novo Testamento, Pedro negou a Jesus. Você estava com Jesus, você é um deles. E ele, não sou. Pedro, ele mentiu e negou a Jesus. Mas lá na frente, Jesus restaura Pedro. Pulando a Bíblia, no livro de Atos, Pedro é tão restaurado por Jesus, que numa pregação que ele fez, ele ganhou mais de 5.000 almas. Deus restaura por completo, meu irmão, minha irmã. Esse é o Deus que nós servimos. Se você percebe que no seu passo a passo com Deus, você tropeçou e está difícil levantar, essa é a noite para você orar e dizer, Deus, me ajuda. Eu só quero ter olhos para o Senhor. Para que o Senhor restaure a minha alma. Para que o Senhor restaure o meu caminhar contigo. E todos aqueles que foram sinceros com Deus, tiveram uma vida abençoada. O pastor é assim, ele fala que vai terminar, mas não termina, né? Mas é porque eu lembrei de um outro texto. Se Deus me lembra, é porque Ele quer falar com alguém aqui. No Salmo 51, quando o salmista, ele pecou, ele se envolveu, né, com Betseba. Enfim, todos aqui conhecem a história, já viu em novela, em filmes. Mas para resumir a história, o que acontece? Em determinado momento ele faz uma oração. Salmo 51 diz, para lembrar você e a nós, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. E aí ele continua falando palavras nesse sentido. Essa é a essência da oração de Davi. E os irmãos sabem que quando Davi foi restaurado por Deus, ele foi um dos melhores reis que Israel teve. Talvez o seu pecado, alguma coisa nesse sentido, faça você pensar, eu vou parar, não sei, minha vida sempre está mais ou menos, eu tropeço, levanto. Mas eu quero desafiar você, continue com Deus. Persevere com Deus. Porque se está difícil para você, uma hora Ele vai te levantar. Se é que não será hoje. Assim como Ele fez com Pedro. Né? Que Pedro, falei, pastor, é assim, fala que vai terminar, não termina. Pedro estava lá, no barquinho com os discípulos. E o que acontece? Se levanta uma tempestade e ao mesmo tempo Jesus aparece do nada. E aí eles falam, é um fantasma. Começa a cutucar um outro aqui, né? Criando um cenário, mas era mais ou menos isso. É um fantasma. Olha lá, o que você está vendo ali? Não, o que é aquilo? E aí o que acontece? Pedro, né? Como ele era sempre aquele espontâneo.
Se é o Senhor, ele lançou essa, né? Ele lançou o verde para colher o maduro, no ditado popular. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus falou, vem. E aí Pedro, opa, para já, então é Jesus. E aí ele começa a andar sobre a água, né? Só que em determinado momento, os ventos, talvez a garoinha fina aumentando como uma chuva grossa, a água do mar batendo no barco e balançando, ele começa a olhar aquela escuridão, porque não tinha iluminação tão eficiente como hoje. Aqui, meu Deus, alguma coisa está acontecendo diferente aqui, nesse ambiente, nessa atmosfera, eu estou afundando. Onde está Jesus? E aí diz que Pedro começa a afundar. E aí de repente Deus, Jesus, me ajuda, me socorre. E aí Jesus vai lá e estende a mão e levanta ele. É isso que Jesus faz conosco. É o nosso passo a passo. Quando a gente está se esforçando, eu vou obedecer a Deus, eu vou seguir a Deus, mas aí vem uma coisa, uma onda nos bate na gente, vem um vento, sopra na gente, e a gente começa a afundar, mas tenha certeza, saia daqui com essa convicção, Deus sempre estará lá para te levantar, para estender as suas mãos, para te erguer da onde você está. Não desanime, siga em frente com Jesus, porque Ele é contigo. Vamos orar? Mais sua cabeça. Querido Deus, quantos desafios nós temos na nossa vida, Pai. Desafios esses que muitas vezes se tornam incertezas no nosso coração, Pai. Incertezas que fazem duvidar até do Senhor. Se o Senhor vai nos ajudar, se o Senhor vai fazer um milagre, se o Senhor vai agir a nosso favor. Incertezas que às vezes nós ouvimos ou recebemos de alguém, uma mensagem, uma palavra, um olhar, tanta coisa que pode vir nesse sentido. Incertezas que entram no nosso coração e que muitas vezes trazem desânimo sobre o nosso futuro, mas nós estamos aqui, Pai, pois entendemos que a nossa vida, ela é construída dia após dia, passo a passo com o Senhor. E que muitos milagres que o Senhor pode fazer, Ele não será feito talvez da noite para o dia, de uma hora para outra, mas é passo a passo, de fé em fé, que será construído o milagre que o Senhor tem para a nossa vida. Foi assim com aquele cego, quando o Senhor falou para ele, vai lavar os seus olhos. E quando o Senhor Jesus perguntou para ele, disse, o que você está vendo? Ele disse, estou vendo algumas pessoas como árvores. Interessante. Mas aí Jesus completou o milagre na vida dele. Para muitos aqui, de repente, o processo de Deus, o agir de Deus, ele é construído passo a passo. O milagre é um dia após o outro. E o milagre completo, ele chegará na tua vida. O agir de Deus chegará. Por isso não duvide. Não ache que por não ter acontecido nada é porque não vai acontecer. Não. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu creio nisso. Que o Senhor trabalha para aqueles que confiam em Ti, que dependem de Ti. O Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele está trabalhando na sua vida, mesmo que seja dos bastidores. Talvez você não precisa ver ou enxergar, mas creia no seu coração, Ele está agindo, Ele já está fazendo, e declare de repente, se é o seu caso, pela fé, eu creio no meu milagre, Deus já fez, Ele está fazendo, mas eu creio pela fé, o milagre de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu trabalho, eu creio pela fé e declaro, Deus está
está agindo, mas Ele com certeza vai completar o milagre inteiro na minha vida, na sua vida. Ainda que você tropece nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, Ele está lá para te levantar. Se por acaso alguém está com algum pecado, confesse ao Senhor. Diga a Deus: olha, eu estou nesse pecado, eu quero me afastar, porque isso é um tropeço na minha vida, porque eu quero construir a minha vida passo a passo com o Senhor, um dia após o outro. Me dá força, me dá livramento, me ajuda. Fale com o Senhor do seu jeito, da sua maneira, e Deus vai te abençoar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a caminhar com Ele passo a passo. Esteja conosco, Deus, todos os dias. Não é só num evento, não é só em algo que pode acontecer, mas nós queremos o Senhor todos os dias a nos guiar, a dirigir a nossa vida, nossos passos, nossas decisões, todos os dias. Do amanhecer ao entardecer, que o Senhor guie as nossas vidas, para que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Eu vou lá na porta. Enquanto isso, desejo uma ótima semana para quem está do seu lado. Um ótimo domingo para você. Bondade.